Graça e a paz. Amém. Deus é bom, né? Orar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque Deus, ele tem uma sabedoria especial. E ele vai trazer sobre a sua vida Obrigado, Deus. uma unção poderosa, Amém. a palavra do Senhor. Que nós estamos esperando. Eu sei. O Senhor é poderoso. Ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós estamos pensando ou imaginando. Porque a obra de Deus na vida do povo, ela é feita de pequenas coisas. E essas pequenas coisas são necessárias para o crescimento espiritual do povo de Deus. Crescimento espiritual. Cada dia nós devemos estar preparados para o novo de Deus, porque o novo de Deus sempre nos traz alegria. Por isso, Deus usa teu servo com poder e graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então pode ir até meia-noite. Em nome de Jesus. A paz. Boa noite. Glória a Deus por esta oportunidade. Sempre muitos frios na barriga, porque a gente tem maior receio de falar alguma coisa que seja da nossa vontade, mas transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração é o maior desafio. E Deus, através da oportunidade que eu tive quando soube, me deu uma palavra dizendo compromisso. E eu falei, Deus, o que nós vamos falar referente à questão de compromisso? E a gente sabe muito bem que existiu um homem muito conhecido, Noé. Ele teve um compromisso com o Senhor, ainda mesmo dentro daquilo que os olhos humanos achavam que não era possível. Ele foi lá e se colocou à disposição para fazer uma construção de algo inimaginável. Mas Deus havia colocado ao coração dele. Mas hoje nós vamos falar de forma pincelada referente a Neemias. Está no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 5. Tá? Quando Deus falou sobre a questão de compromisso, eu refleti e falei, Deus, o que tem a ver a questão de compromisso? A gente sabe que a nossa caminhada cristã é necessária a gente ter um compromisso, a gente ter uma dedicação ao Senhor, a gente ter uma busca ao Senhor, a gente viver bem com os irmãos, a gente buscar a sua intimidade, diversos detalhes que a gente vem aprendendo no decorrer da trajetória que nós estamos na presença de Deus. Mas, se vocês forem observar, muito se fala sobre a questão do poder de Deus, das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, mas também é necessário falar sobre os momentos a qual nós pisamos torto, os momentos a qual nós achamos que agora a presença de Deus talvez não estará mais conosco, porque eu pisei no pacote da bolacha, porque eu sabia que não era certo, mas eu acabei fazendo o que era errado. E frente a isso, Deus trouxe essa palavra de compromisso, dizendo que antes que eu e você estivéssemos pensando em fazer um compromisso com Deus, no ventre da nossa mãe, na eternidade, Ele já tinha feito um compromisso com as nossas vidas. Então, com o cuidado a qual Ele tem com a minha e com a sua vida, o primeiro compromisso estabelecido foi aquilo que nós vemos na entrega da vida de Jesus, no sacrifício de Jesus, para que eu e você pudéssemos estar de pé, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então, o primeiro compromisso partiu do próprio Senhor.
Então, se no seu coração há uma incerteza do tipo, poxa Deus, será que realmente eu posso me colocar à disposição frente a tantas coisas que eu vivi nesta terra? Porque ele se comprometeu comigo e com você. Mas a graça é o suficiente para suportar as nossas vidas. Por isso que não é por aquilo que nós fazemos, mas é dado de graça. Então, no capítulo 1 de Neemias, no versículo 5, só me atentar aqui para não perder o horário, diz o seguinte: como eu e você sabemos, Neemias teve a oportunidade de ir trazer uma reestruturação à cidade devido ao exílio da Babilônia, de Nabucodonosor. Imagina você, sabendo da tua terra natal, vamos supor que, no meu caso, Minas Gerais. Minas Gerais são os meus parentes, o meu é São Paulo mesmo. Aqui de São Paulo, fico sabendo que em determinado bairro foi devastada, a situação até mesmo que a pastora Beth havia dito sobre o Havaí, a qual tacaram fogo. Imagina você ficar sabendo daquela situação e você tendo todas as suas responsabilidades dentro do seu trabalho e etc., e você não pode se deslocar naquele determinado momento para ir lá salvar aquelas pessoas. E saber que não tem muro, não tem porta, pegou fogo, está tudo devastado. Complicado. Graças ao nosso bom Deus, nós vivemos um tempo diferente no Brasil. Se a gente for olhar, por mais que existam pontos delicados dentro da nossa nação, o vizinho, bem próximo, pessoas matam por pouco. Aqui não mata por pouco, mas imagina se há um extermínio. Imagina a pessoa dormir e no outro dia que ela acorda já não tem mais nada. Imagina uma pessoa que mora na África, que foi pega por causa que ela tinha uma Bíblia na mão, morreu. Então, a gente consegue ver a graça de Deus agindo sobre as nossas vidas. De você deitar a cabeça no seu travesseiro, olhar para o lado e falar, poxa, meu cônjuge está aqui comigo. Poxa, meu filho e minha filha estão dormindo ali. Poxa, meu parente, a qual precisava de algo, Deus está trazendo a resposta para ele. Mas e na Venezuela? Mas e na Argentina? Então, quando a gente começa a tentar entrar no cenário daquilo que Deus estava falando conosco sobre a situação ali de Neemias, que ficou sabendo, que ficou triste, que orou a Deus, que diz assim no versículo 5 do capítulo 1, então clamei, ó Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e é misericordioso com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que o seu servo está fazendo noite e dia, incansavelmente, em favor dos seus servos, o povo de Israel. Confesso que nós, os israelitas, temos pecado contra o Senhor. A gente conhece muito bem um trecho da palavra do Senhor que diz que, olha, se vocês não andarem na minha presença, eu vou dissipar vocês. E esse povo passou por esta situação, ficou totalmente dividido. Mas esse homem que era copeiro do rei, ou seja, era um homem que tomava o vinho antes de entregar para o rei. A qualquer momento, a vida dele era uma adrenalina. Um gole de um vinho envenenado, ele morria. E o homem já estava um bom tempo ali servindo artaxerxes. Então, o que eu e você aprendemos com isso? Que Deus vai nos colocar em posições, vai nos colocar em administrações, em situações de destaque, porque Ele é nas nossas vidas, e talvez ao meu olho, ao seu olho, ao nosso entendimento, à nossa consciência, a gente diga, será que é ali mesmo Deus? Se Deus confirmou para você, se Deus direcionou você, como foi dito na oferta, vai. Não tenha medo, vá. Poxa, mas ali naquele bairro, uma situação delicada, nossa. Vai, porque Deus vai garantir. Amém? Amém. Glórias a Deus. Dando sequência. Neemias estava preocupado em trazer a reestruturação daquela cidade para dar abrigo, para dar
trazer a identidade daquelas pessoas, resgatar toda a identidade daquele passado e também estava preocupado como estava a estrutura espiritual daquelas pessoas que estavam abaladas. Até mesmo na dúvida, será que Deus ainda é Deus? Olha o que aconteceu. E ele se humilha na presença de Deus, se dedica por um bom tempo, não come nada, vai ali no quarto dele, no momento dele, ora a Deus, se arrepende por ele, pelos seus parentes, pela sua nação, pelos pecados que foram gerados, por toda a situação. Até que, um ponto que me chamou a atenção, ele trabalhava sempre com a mesma fisionomia na presença de quem ele servia, Artaxerxes. E um dia ele olhou e falou assim: rapaz, está triste. Ele sempre trabalhou com a mesma dedicação. Ele sempre trabalhou com o mesmo afinco. E o que o Espírito Santo direciona para mim e para a sua vida é: trabalhe com a mesma dedicação e com o mesmo afinco. Assim como foi dito na palavra de abertura, se você não sabe como agir, se eu não sei como agir, precisamos pedir direção a Deus para que nós possamos continuar avançando. Mas não abaixe a sua guarda. Não caia o seu semblante. Mantenha a sua postura elevada interiormente, dizendo: bem sei eu os pensamentos que o Senhor tem para a minha vida. Não vou me abater, porque são pensamentos de paz e não de morte. São pensamentos de constância e não de paralisação. Glórias a Deus. E dando continuidade, ele, antes de falar com Artaxerxes, falou com Deus primeiro. Temos mais um aprendizado. Antes de eu ir lá e de repente pedir um aumento, ou antes de eu ir lá, e olha, vou dizer para vocês que não é fácil, é um desafio. Nós somos seres humanos, somos limitados, somos ansiosos. Temos toda a questão da alma que às vezes fica latente. Mas se alguém fez, com certeza isso é possível ser feito. Talvez eu vou fazer e hoje eu vou acabar falhando, mas amanhã eu vou acertar. O mais importante é: bem sei os pensamentos que eu tenho para você. É elevar o pensamento, eleva os meus olhos. De onde virá o meu socorro? Do Senhor. Então é colocar a palavra conflitando contra você mesmo e a sua própria consciência. Colocar a palavra conflitando com a sua própria vontade, com o medo que se assola, com a insegurança que bate, com a tristeza que constantemente, às vezes, fica rodeando para querer tomar as nossas mentes. Amém? Glórias a Deus. E ele falou e disse: olha, a situação é o seguinte, o povo, devido ao exílio, foi totalmente levado em cativeiro, acabaram com a cidade, e eu gostaria muito de honrar ali pelos meus antepassados, reconstruir aquela cidade. Mas eu sei que não é uma tarefa fácil, é bem fora da realidade. Por quê? Porque existiam outros reinos ali. Você acha que o inimigo, conhecendo a minha e a sua vida, vai ficar feliz quando você fala: vou reconstruir a minha vida? Não. Mas quando Deus coloca no meu e no seu coração que é possível reconstruir, só vai. Como disse a palavra de oferta. Só vai. Ele foi inteligente porque Deus deu também a sabedoria a ele no momento que o Artaxerxes disse para ele: olha, o que você precisa então? Quanto tempo você vai ficar longe? Eu preciso saber, né? Você é um rapaz de extrema confiança. Olha, eu vou precisar de todas as cláusulas, contratos, todas as liberações necessárias para eu transitar por várias cidades que eu vou passar e a turma vai querer me pegar. Além disso, vou mandar reforço para te proteger, para poder te guardar, para que você chegue até seu objetivo. Então, o que eu e você aprendemos com isso é que Deus, a partir de hoje, sobre aquilo que Ele colocou no seu coração, ouça bem,
sobre aquilo que ele colocou no seu coração. Ele está dando subsídios a partir de hoje para que você vá adiante e tudo que você necessitar espiritualmente e tudo que você necessitar fisicamente para chegar naquele objetivo que só você, Deus, sabem, na porta do quarto a qual você fechou na sua casa, ele vai te ajudar. Ele vai te garantir. Ele vai fazer com que você chegue até o objetivo. E ele foi. Além disso, até a gente ousa dizer, o homem até que foi folgado, né? Porque falou assim, inclusive eu quero até, tem a pessoa responsável que cuida da madeira, vou precisar de umas madeiras também, que vai ser com essa madeira que eu vou reconstruir as portas. Poderia ser doado, B, do C, do D, não, foi do próprio reino onde ele trabalhava. Então talvez eu e você estejamos pensando, poxa, vai vir da direita, vai vir da esquerda. Não, vai vir de um lugar próximo. Vai vir do seu 360. A resposta a qual você está solicitando a Deus vai vir do seu 360. Então, fique atento ao Senhor, que Ele com certeza vai direcionar pessoas próximas a você para subsidiar aquilo a qual você e ele estão conversando. Amém? Não vai ser, nossa, vai ser aquela pessoa. Vai ser alguém próximo e alguém de confiança. Aleluia. E ele vai, começa. Só que o inimigo é sujo. Levanta aqueles abençoados, Sanbalate, Tobias, para encher o saco. Pessoas que permitiram que o coração deles fossem fermentados. Porque se eu e você permitirmos que o nosso coração seja fermentado, a gente entra na mesma situação que eles. A mesma situação de olhar para o outro, até por algo que alguém fez por nós, uma situação assim de injustiça, dizer, quem é você? E começar a lançar palavras pesadas, palavras que nós sabemos que são palavras feias, que a gente olha depois e fala, Deus, o que eu fiz? Eu devia ter ficado de boca quieta. Eu devia ter ficado de boca fechada. E o Espírito Santo diz ao meu coração, por próximos dias, se atente com aquilo que você proferirá dos seus lábios, para que você não se coloque em uma situação de desconforto, mas vigia, porque Satanás está tentando levantar alguém de proximidade para fazer com que você perca o propósito a qual Deus colocou no seu coração, para que você fique ali, se remoendo, dizendo, o que eu fiz da minha cabeça? Por que eu fui abrir minha boca? Por que eu fui falar que... Não fala nada. Você vai ver diante dos seus olhos, mas o Senhor vai justificar a sua vida. Não abra a sua boca. Apenas confie de que Deus está à frente, já deu o subsídio e vai garantir que você chegue até lá. Glórias a Deus. Eles começam a se levantar com rumores. Olha, a situação não é bem assim. Vocês estão achando que vão reconstruir toda essa estrutura? Que isso, vai levar muito tempo. Larga isso de mão. Mas ele estava convicto. E é isso que a gente aprende também. Convicção. Se Deus falou para mim, se Deus falou para você, só vai. Só vai. E vão ter dias que nós vamos ficar desanimados. Mas Deus vai levantar pessoas para dizer, não desanima, vamos, não desanima. Levanta essa cabeça, levanta esse semblante, e você fala, não vai levantar ninguém. Às vezes vem a própria criança e fala, vamos, acorda, ânimo, levanta esse rosto. Porque ele sabe transmitir a mensagem dele, quem ele quer, da maneira que ele quer, não tem a limitação, precisa de uma pessoa adulta para falar. Não, ele fala transmite de diversas formas. Até mesmo se você passar e ver um letreiro no outdoor, Deus pode falar com você. Até mesmo se o ônibus passar, ou até mesmo o carro parar na tua frente por causa do farol, vai estar lá uma frase, que Deus é com você, que Deus é fiel com você, que Deus não vai desamparar você. Então Deus tem diversas formas de trabalhar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Um ponto muito, mas muito interessante, que é uma estratégia a qual Deus está direcionando para as nossas vidas nesta noite. Quando você souber o que precisa fazer, receber os subsídios do que precisa fazer, não conte para ninguém.
Não conte para ninguém próximo. Nossa, mas eu preciso contar que aquela minha irmã, gente, amigona minha demais, menina, gente boa. Não conte para ninguém. Pô, mas tem um compadre meu, gente boa. Não conta para ninguém. Nossa, mas minha vizinha, amiga minha, sabe? Ela é neutra, Vou contar para ela. Não conta para ninguém. Não conta. Ele foi à noite, separou algumas pessoas e ele foi analisar como estava a situação daqueles muros. Eles rodearam o muro, olharam, viram o que tinha acontecido, e as pessoas da cidade não sabiam que ele estava ali. Ele poderia muito bem dizer: estou chegando porque Deus me ordenou, Deus me deu uma direção. E ele guardou, e no tempo certo ele falou. Então, o que o Senhor diz a mim e transmite também à igreja: no tempo certo você vai abrir a sua boca e você vai poder falar. Você vai dizer: Deus, mas essa pessoa precisa saber disso, porque se ela não souber, ela vai falar: poxa, que mancada que você fez comigo. Relaxa, no tempo certo você vai conseguir abrir a boca e vai dizer, e a pessoa vai entender. Amém? Glórias a Deus. Dando continuidade, toda a estratégia de como reconstruir em 52 dias, Deus deu para aquele homem. Pensa que não tinha muro. Uma cidade naquele tempo que não tinha muro era presa fácil. Se eu e você não temos muros, somos presa fácil. Se eu e você não temos a estrutura para blindar o nosso emocional, somos presa fácil. E o que tem acontecido no meio dessa sociedade, sou prova viva, a qual tem se levantado com grande frequência, depois da pandemia, as fragilidades emocionais. Você observar algumas pessoas próximo a você, vai ver como pessoas estão com o psicológico bem abalado, bem fragilizado. Pessoas que você olhar e falar: nossa, essa pessoa era tão otimista, misericórdia, está tão pessimista. Nossa, mas olha, o diabo, sabedor, cirandou, jogou essa porcaria, impactou o psicológico de diversas pessoas, isolou pessoas que eram elos de comunicação para apoiar a sociedade e fez com que ficasse mais fraca. E indo além disso, a indústria farmacêutica é conhecedora disso. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas nós que conhecemos a palavra do Senhor também somos prudentes se obedecermos aos mandamentos do Senhor. A indústria farmacêutica trabalha em parceria com a indústria alimentícia. A indústria farmacêutica, o que isso tem a ver com a questão de estrutura? Isso tem a ver com a estrutura do seguinte: se você começa a deixar o seu corpo detonado, você começa a ficar irritado, você começa a ter sintomas que você não tinha, e etc, e etc, e etc. O mais gostoso é o maior vilão. Com certeza você já ouviu sobre isso. De que o açúcar faz muito mal. De que o açúcar é inflamatório. Posso dizer com propriedade. Eu vinha sofrendo com constantes enxaquecas absurdas. Fui no médico, comecei a fazer um tratamento, e toma remédio, e o trem não passava. E toma remédio, os mesmos hábitos, e o trem não passava um pouco. Estava quase me credenciando na farmacêutica lá para poder pegar com mais desconto, porque não aguentava mais tomar o remédio. Até que veio um estalo, até que o Espírito Santo falou: vamos dar reduzido no açúcar? Ah, Deus, docinho, né? Docinho depois do almoço sempre é bom. Vou tirar o doce, final de semana, festinha de criança, vou perder? Para, vamos tirar o doce. Que dor tirar o doce. Experimenta tirar. Não tirei 100%, mas me reduzi bastante. E a dor de cabeça começou a reduzir, e tem reduzido.
O que isso tem a ver com aquilo que Deus está falando? De que as coisas físicas também podem impactar para que nós venhamos ficar vulneráveis na questão espiritual. Amém? Estão entendendo? O quão o físico pode impactar, o quão o físico pode impactar para ficarmos irritados e não conseguirmos vir aos domingos? O quão isso pode irritar e a gente se elevar dentro de casa e falar, gente, estava tão calmo. Presta atenção no que você está comendo. Presta atenção no que você está tomando. Presta atenção no que você está ingerindo. Porque isso também tem impacto. Não é para você ficar vegano. Você vai continuar comendo sua carninha. Glória a Deus. Mas você vai substituir algumas coisas que você sabe e o médico já está cansado de dizer. Só reduz. Só reduz. Amém? Amém? Glória a Deus. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, isso também faz parte do cuidado. Zelar pelo corpício. É importante. Porque, consequentemente, o nosso espiritual ficará melhor. E dando sequência, Neemias, com todas as afrontas, teve as diversas estratégias para a gente não se estender, para conseguir cumprir o propósito a qual Deus tinha. Quando você lê a história, você fala, dá para fazer uma série do Netflix, que era treta em cima de treta. Era briga, e gente que aparecia, e povo que se levantava do próprio meio, e falava, a gente está perdendo tudo. Essa foi uma situação muito complicada, eles estavam tendo que, como as famílias enviaram os homens para poder construir os muros, pensa, na sua casa, manda seu marido, você vai ficar na tua casa, você fala, e agora, como é que eu vou? A turma começou a fazer empréstimo, a turma começou a entregar filho como escravo para poder resolver, para não ficar devendo, para pagar imposto e etc. Até que Neemias chegou e falou assim, tá aí, gente, vocês estão cobrando imposto do próprio povo, gente. O que o Espírito Santo está falando para mim? Ei, a gente tem que se ajudar como povo de Deus. Ah, mas povo, vamos se ajudar. Vamos se ajudar, vamos se unir. Se eu posso ajudar meu irmão, ajuda. Se eu não posso ajudar meu irmão, fique quieto. Mas se eu posso ajudar, ajuda lá. Não fica, porque né, a irmã ali é da outra igreja e tal. Ei, tudo farinha para a glória de Deus. É tudo pacotinho, tudo mesmo pacote. Ah, mas que o irmão, ele pensa. E o amor? É o amor. O foco é amor. Foco é amor. Foco é amor. Foco é amor. Acabou. Dando continuidade. Ele foi, chamou todo mundo ali na praça. Falou, gente, vamos resolver essa situação. Não vamos deixar desse jeito, não. Vocês vão isentar essa turma aqui, ó. Tá levando família, parente, tá perdendo tudo. Cachorro, papagaio, os animais. Não. Aí eles falaram que não, vamos devolver tudo. Mas, ó, vocês vão ter que fazer aqui um juramento. Fizeram ali, frente aos sacerdotes, e devolveram tudo. Então, o que eu e você aprendemos com essa ação, com essa situação? Quando Deus está dentro do negócio, só vai. Por mais que pareça que o azeite da botija está acabando, só vai. O azeite está zerando, não tem mais pó. Vai que Deus vai trazer a restituição. Vai que Deus vai trazer o mantimento necessário mais do que nós possamos imaginar. E aí, dando sequência, passaram-se os 52 dias, tudo foi estruturado. E Neemias teve todo o cuidado também de dar sequência à reestruturação espiritual. Então, aprendemos que precisamos ficar atento às estruturas físicas que podem atrapalhar o nosso templo do Espírito Santo. Estando bem, uma coisa simples, o trem difícil de fazer, gente, mas Deus vai nos ajudar. Atividade física. Atividade física, quem que inventou isso? O próprio corpo, né? O próprio Deus falou, vai lá, planta, colhe, arruma, ajeita, não é comigo não, mas precisa. Precisa para manter o corpo oxigenado, em movimento. Isso ajuda para que a gente fique melhor. Isso ajuda para que evite doenças futuras. Poxa, um culto de quinta-feira falar desses trem aí que eu já estou capaz até de ter de semana passada falar com o médico. É porque Deus tem cuidado com as nossas vidas. Ele assumiu um compromisso antes de eu e você assumirmos o compromisso com ele. Então isso também faz parte, é importante para as nossas vidas. Cuidar do nosso corpo. Aleluia. E aí, dando sequência,
Ele fez com que o povo também se voltasse a Deus, recuperou todos os preceitos, todos os direcionamentos, lembrando ao povo do poder de Deus, do amor de Deus, do quão Deus foi bom com eles. E aí depois a gente começa o livro de Esther. Então que você possa ficar com essa mensagem sabendo de que Deus está garantindo subsídios a você sobre aquilo que você e ele estão conversando já há um tempo. Leva isso com você, lembra da situação, mas mantém em silêncio, porque Deus há de dar a vitória e você vai testemunhar. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Glórias a Deus. Amém. Tá cansado? Ah. Viu? Amém. Amém. Você sabe qual é o tamanho do muro? Não. Hã? Não vi o tamanho. Eles construíram um casa em cima do muro. É. Então era um muro grande, né? Não era qualquer muro, não. Era uma obra de Deus. Amém, amados? Eu queria pedir a vocês que orassem por esse Brasil, porque temos coisas que vão acontecer nesse final de mês e que vai definir o nosso futuro. Amém? E nas orações de vocês orem pelo Brasil. E a oração do justo pode muito ser feita, viu? Vá em paz, que o Senhor acompanhe cada um, que o final de semana, não esqueça, nós temos culto no domingo. Amém. Deus abençoe a todos.